Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez para continuarmos a análise das leis penais especiais. Neste nosso 19º encontro, continuaremos o tratamento dos aspectos relativos à Lei 12.850 de 2013, a lei que trata das organizações criminosas. Reitero a você, amigão, reitero a você, queridona, lei recente e a probabilidade dela despencar na província de vocês é grande. Nós tratamos na aula passada da conceituação e dos requisitos da organização criminosa. Quais elementos são necessários para que haja efetivamente a configuração da organização criminosa? Neste encontro, nós abordaremos os meios de prova, os elementos relativos à investigação e ao processamento dos crimes praticados mediante organização criminosa, que também são de suma importância. Logo após a vigência da lei, eu já vi concursos, seja destinados ao ingresso na carreira da magistratura, do Ministério Público, delegado, inclusive a VUNESP aqui no concurso de delegado de polícia do estado de São Paulo cobrou. Então, se os concursos estão cobrando, nada mais natural que a OAB venha cobrá-los também. Então, vamos aos meios de investigação e aos meios de obtenção de prova. O parágrafo 3º, nos seus diversos incisos, menciona quais serão os possivelmente utilizados. São 8 incisos. Falando de cada um deles de forma superficial, porque depois nós faremos o aprofundamento dos mais importantes. O inciso 1 fala da colaboração premiada. Apesar da denominação, colaboração premiada é sinônimo da já antiga e malfadada delação premiada, tá? Então, as tratem como sinônimos, colaboração premiada e delação premiada. Creio eu que o legislador optou por alterar a denominação para torná-la algo um pouco menos vulgar, algo um pouco menos, aliás, algo um pouco mais aceitável. Mas mesmo assim, colaboração premiada e a delação premiada é a caguetagem pelo coleguinha. Inciso 2. Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Então, é aquela captação através da utilização de grampos ou escutas ambientais. A Polícia Federal tem um carro, uma van, que tem uma anteninha, tem a aparelhagem necessária à realização deste meio de prova, desta forma de investigação. Inciso 3. Ação controlada. A ação controlada, eu já mencionei aos senhores, não de forma aprofundada, mas já mencionei quando nós estudamos as diversas formas de flagrante. A ação controlada é sinônimo de flagrante esperado. É a realização da apreensão, é a realização da prisão dos membros da organização criminosa no momento mais satisfatório do ponto de vista probatório. Então, nós sabemos, os policiais sabem que está adentrando ao território de determinado estado um caminhão carregado de cocaína. Ao invés de realizar a prisão quando este caminhão entra no território daquele estado, eles esperam a entrega para realizar a prisão naquele momento. Porque aí, além de prender o motorista do caminhão e apreender a carga, eles irão também prender o destinatário, saberão para qual local ele está sendo enviado. Então, pensando em termos objetivos, serão colhidas mais provas. Essa é a ação controlada ou flagrante esperado. Inciso 4. A possibilidade de acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e as informações eleitorais ou comerciais. Então, o acesso a estas informações, a estes registros. Inciso 5. A interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas nos termos da legislação específica. A Lei 9296 de 96, a lei que trata especificamente
das interceptações telefônicas, tá? Inciso 6, o afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal nos termos, aliás, da legislação específica. A Lei Complementar 105 de 2001 fala da quebra destes sigilos. Inciso 7, a infiltração por policiais em atividade de investigação na forma do artigo 11. O inciso 7, aliás, faz menção à disposição legal na Lei de Organizações Criminosas, onde existem os requisitos a serem cumpridos para a infiltração policial. E o inciso 8 fala da cooperação entre as instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. Então, a cooperação entre os diversos entes federativos e os seus órgãos responsáveis pelas determinadas informações. São 8 incisos, por óbvio, meus amigos. Em virtude da carência de tempo, não é possível analisá-los especificamente, analisar cada um deles de forma específica. Então, nós analisaremos os principais. Começando pelo inciso 1, nós faremos o tratamento da colaboração premiada, a malfadada, reitero, delação premiada, conhecida no jargão popular como caguetagem. Meus amigos, o artigo 4º da Lei 12.850 de 2013 diz que o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial ou reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos em relação àquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que essa colaboração desta colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Meus amigos, então, para que haja a efetiva aplicação da colaboração premiada, é necessário que esta colaboração seja efetiva e voluntária, é necessário que ela seja efetiva e voluntária e, em virtude dela, advenha qualquer dos resultados indicados nos 5 incisos do artigo 4º. Então, ela será voluntária e o resultado efetivo será um dos 5 incisos mencionados aí no artigo 4º. Além da comprovação destes dois, é necessário o seguinte, que uma das partes requeira a aplicação da colaboração premiada, ou o Ministério Público ou o próprio responsável pela defesa do colaborador. O juiz não poderá determiná-la de ofício, tá? O juiz não poderá determiná-la de ofício. E como resultado da colaboração premiada, nós temos o perdão judicial, nós temos a redução da pena em até 2/3, não significa que a redução será de 2/3. Os 2/3 são um patamar máximo. Poderemos reduzi-la em até 2/3. Ou a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. A gradação do benefício a ser concedido será feita em conformidade ao resultado obtido. O resultado trazido pelas informações do colaborador foi extremamente satisfatório. Nesta circunstância, é possível que haja o perdão, a diminuição em até 2/3 ou a substituição, a depender destas circunstâncias, tá? O parágrafo 1º fala destes elementos também. Amigos, falando rapidamente dos 5 incisos do parágrafo 4º. Primeiro resultado a ser alcançado é a identificação dos demais coautores ou partícipes na organização criminosa e também a determinação das infrações penais por eles praticadas. Houve este resultado, aplicar-se-á os benefícios da colaboração premiada. Inciso 2 diz a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. Foi encaminhado ao Ministério Público. As informações trazidas pelo colaborador levaram ao descobrimento da
estrutura hierárquica da divisão de tarefas, também é possível a concessão dos benefícios relativos à colaboração. Inciso 3 fala da prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. A prevenção aí diz respeito a evitar-se a prática de novas infrações penais. Quando a colaboração levar a evitar a prática de novas infrações, também teremos, nesta circunstância, a concessão dos benefícios. Inciso 4, a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. Inciso 5, a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Encontraram a vítima, especialmente no caso do crime de extorsão mediante sequestro. Nesta circunstância, teremos também a concessão dos benefícios. Tudo bem, meus amigos? Os parágrafos 1º e 2º do artigo 4º merecem a leitura por parte dos senhores, porque dizem respeito não somente à concessão do benefício, mas quais elementos serão levados em consideração para a concessão desse benefício e também a questão do parágrafo 2º da relevância da colaboração prestada, onde o Ministério Público e até o delegado de polícia podem requerer ao juiz a concessão do perdão judicial, mesmo que este não tenha sido proposto, inicialmente. Então havia sido proposta a diminuição de pena em até 2/3, mas tamanha a relevância das informações trazidas pelo colaborador, o membro do Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, na fase de investigação, poderão requerer o perdão judicial. Entenderam? Foram tão relevantes que o MP, seja na fase pré-processual, seja na fase processual, requer a concessão do perdão. E o delegado, na fase pré-processual, só na fase do inquérito. Então haverá um plus. A verdade é que o parágrafo 2º serve como incentivo ao colaborador. Por quê? O Ministério Público fará o seguinte: olha, colaborador, inicialmente eu estou propondo a diminuição de pena. A depender da sua colaboração, ao final do processo eu posso pedir o perdão judicial. Este foi o objetivo nítido do parágrafo 2º e é o objetivo que vem sendo aceito na prática. Confesso que vi poucos termos de colaboração. Eu atuei num processo aí notório que saiu na mídia, que envolvia uma grande estrutura criminosa, e neste processo envolvia o prefeito municipal e tudo mais, e neste processo foi feito um termo de colaboração. Então eu acompanhei a realização deste termo e, nas entrelinhas, entendi que era este o grande objetivo do promotor. Apresenta uma proposta menor para lá no final aplicar o parágrafo 2º. O parágrafo 3º, meus amigos, o parágrafo 3º fala do prazo para oferecimento da denúncia no que diz respeito ao colaborador. E por que o prazo para oferecimento da denúncia no que diz respeito ao colaborador? Nesta circunstância, o prazo para oferecimento dessa denúncia poderá ser dilatado por 6 meses, prorrogáveis por igual período. Então, até o período de 1 ano, o promotor pode deixar de denunciar o colaborador, não oferece a denúncia em face do colaborador, para verificar o cumprimento das medidas relativas à colaboração. E haverá neste período também a suspensão do prazo prescricional. Então, suspende o prazo por oferecimento da denúncia por 6 meses prorrogáveis por igual período, para que se verifique a efetividade da colaboração. Suspender-se-á também o prazo prescricional. E o processo também, após o oferecimento da denúncia, após o recebimento da denúncia, o MP também pode requerer a suspensão do processo em relação ao colaborador pelo prazo de 6 meses, prorrogáveis por igual período. Então são 2 suspensões aí, do prazo por oferecimento da denúncia e do processo, cada uma pelo prazo
de 6 meses, prorrogável por igual período, e durante toda essa suspensão, seja do prazo por oferecimento, seja do processo, haverá também a suspensão do prazo prescricional. O parágrafo 4º fala de algumas circunstâncias onde o MP pode deixar de oferecer a denúncia em relação ao colaborador. Ou seja, em relação ao colaborador, especialmente aquele que colaborou na fase pré-processual, em relação a ele, o MP deixa de oferecer a denúncia. Mas não é qualquer colaborador que pode ser beneficiado por esta medida. É necessário que ele não tenha sido o líder da organização criminosa e ele deve ser o primeiro a prestar a colaboração efetiva. Que ele não seja o líder é uma questão lógica. O cara era líder da organização criminosa. Aí vai lá e cagueta todo mundo que estava abaixo dele. Por óbvio, ele é a pessoa que mais tinha informações relativas àquela circunstância. Cagueta todo mundo e prejudica os demais. Não é justo porque ele era o top na hierarquia. E a questão do primeiro a colaborar. Por quê? O primeiro é sempre aquele que vai desbravar para os demais. As informações prestadas pelo primeiro normalmente levarão aos demais. Então, o primeiro, só ele será concedido o benefício do não oferecimento da denúncia. O parágrafo 5º fala da colaboração posterior à sentença. Nesta circunstância, haverá redução da pena até metade ou a progressão de regime de pena, ainda que ausentes os requisitos objetivos. Sobre os requisitos objetivos para a progressão do regime de pena, nós temos duas disposições. O artigo 33 do Código Penal, que fala via de regra 1/6, e o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072 de 90, que fala, no caso dos crimes hediondos, réu primário, progressão em 2/5, réu reincidente, progressão em 3/5. Então, amigão, atentem ao seguinte, o cara colaborou após a sentença, é admissível a sua progressão antes do 1/6, antes dos 2/5 e antes dos 3/5. Eis o benefício a este sujeito. Tranquilo, meus amigos? Última informação, o juiz pode recusar a homologação. Parágrafo 8º do artigo 4º, quando esta não atender os requisitos legais ou quando esta não for adequada ao caso concreto. Eis as principais informações relativas à colaboração premiada. Na nossa próxima aula, eu falarei da ação controlada e do agente infiltrado, para aí terminarmos a análise da Lei 12.850 de 2013 e passarmos à nossa próxima lei. Valeu, galera, pela participação. Abraço, tchau!